Galera, Deus tentou, o texto que está lá em cima. Deus tentou, mas uma hora Ele deixou. Ele falou, é o seguinte, eu tentei, eu ajudei. Isso é Deus falando para o povo. Eu tentei, mas eu deixei vocês na sua teimosia. E galera, Deus, Ele é misericordioso. Ele sempre está, não era ainda, Ele sempre está disposto a nos ajudar, disposto a nos perdoar, disposto a nos orientar, disposto a nos corrigir. Mas chega uma hora, galera, que Deus Ele nos deixa com a nossa teimosia, porque isso é o livre-arbítrio, porque é isso que é Deus deixar com que nós façamos as nossas escolhas. E Deus, galera, Ele uma hora Ele vê que nós somos tão teimosos, que Ele não tem mais o que fazer. Ele nos deixa com as nossas teimosias e as coisas dão ruim. Galera, teimosia é desobediência a Deus, é um pecado. E uma hora nós vamos colher essa desobediência. A gente fala assim brincando, né? Teimosinho e tal. Mas a teimosia, ela é uma desobediência a Deus. E uma hora nós vamos colher os frutos dessa desobediência. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Quem sabe ainda você não está colhendo os frutos da sua desobediência, ou eu também, porque Deus ainda Ele está tentando te corrigir, te orientar. Quem sabe as coisas ainda estão nos trilhos, porque Deus está tentando. Mude essa atitude, tire isso da sua vida, não faça mais isso, não viva nesse pecado. Mude as coisas que você veja no celular, mude a forma que você está se relacionando com o cônjuge, com o namorado. Mude. E Deus Ele está tentando, mas as coisas ainda não saíram no trilho, porque às vezes Deus Ele está tentando, Deus Ele está orientando. Mas uma hora a conta, galera, da teimosia ela chega. Uma hora ela chega. Uma hora Deus Ele retira a sua proteção, assim como foi do povo de Israel. Uma hora que quando o povo pecava, o que acontecia? Os inimigos vinham, invadiam, destruíam Israel. Aí eles iam lá e suplicavam a ajuda de Deus. E aí, né, na época de Juízes acontecia muito isso. E aí eles perdiam a proteção de Deus por desobedecer a Deus. E é isso que a desobediência faz. Nos afasta de Deus, nos afasta dos planos de Deus, e nós perdemos a proteção dele na nossa vida. Então, nós precisamos cuidar, galera. Aquilo que nós estamos desobedecendo a Deus. Porque uma hora a conta chega. Uma hora a teimosia, ela vai custar caro para nós. E para nós concluirmos, tem algumas lições aí. Salmo 81, do 13 ao 16, quem está com a Bíblia aí abre, mas tem ali também. Do 13 ao 16, que é o versículos finais desse salmo, diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos, e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isso duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino, e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Deus está falando assim: se vocês não fossem teimosos, as coisas iriam dar certo. O inimigo não teria poder sobre a sua vida. Os inimigos não teriam poder sobre a sua vida. Mas é um lamento, Deus falando: por que você não me obedece?
Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o Andy me escutasse. Ah, se o Fabiano, se o João me escutasse. Às vezes é isso que Deus está falando nessa noite. Me escute. Deus está falando, ouça minhas orientações, ouça as pessoas que estão à sua volta. E galera, lá em cima, sermos teimosos nos trará grandes prejuízos, mas sermos obedientes vai nos trazer bênçãos. É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E a teimosia vai nos trazer grandes prejuízos, mas a obediência nos traz grandes bênçãos. Sermos teimosos nos levará para uma vida infeliz. Ser obediente vai nos trazer a verdadeira felicidade. A teimosia, a desobediência, ela vai nos fazer infelizes. Por mais que às vezes no momento o pecado seja bom, seja gostoso, não tenha consequência no momento, mas uma hora o pecado, ele destrói a nossa vida. E ele nos torna infelizes. Mas a obediência, ela vai nos trazer a felicidade que vem de Deus. Ainda ali no meio, sermos teimosos nos levará para frustrações, tristezas, mágoas, culpa, medo. Ser obedientes nos trará realizações, felicidade, paz e coragem. Algumas coisas que eu anotei ali. Então galera, a teimosia, que é a desobediência, ela nos trará prejuízos. Ela nos trará mágoas, tristezas, falta de paz, falta de alegria, falta de confiança em Deus. Só nos trará prejuízos. Mas a obediência, ela nos traz as bênçãos de Deus para nós. E ela nos traz felicidade, alegria. Por quê? Porque nós sabemos que estamos obedecendo a Deus. Nós temos paz. Quando nós pecamos, nós perdemos a paz. Nós vivemos infelizes. Mas a obediência, ela nos traz as bênçãos de Deus. A presença dEle. E aí eu termino perguntando, o que você vai escolher? A teimosia ou a obediência? O que você vai escolher? A teimosia ou a obediência? E aí eu termino voltando no título, né? Larga a mão de ser teimosinho. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu queria pedir para você abrir o seu coração para Deus. Abrir o mais profundo do seu coração para Deus. Às vezes, alguma parte dessa palavra falou muito ao seu coração, às vezes a palavra inteira. Mas eu queria que você refletisse. Eu queria que você refletisse. Se você está sendo teimoso, se você está sendo desobediente com Deus. E eu queria que você nesse momento reconhecesse isso, se porventura é isso que está acontecendo. Reconhecesse diante de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Fale, se é isso que está acontecendo, fale, Deus, eu estou sendo teimoso. Eu estou sendo desobediente. O Senhor tem mandado pessoas para me orientar, para me corrigir. O Senhor tem mostrado através das situações, mas eu continuo sendo teimoso, desobedecendo ao Senhor. Deus, o Senhor tem tentado me ajudar, mas eu nem quero saber da sua opinião, Deus, muitas vezes. Fale isso para Deus. Fala, Deus, eu sei que o Senhor está sempre querendo me ajudar, mas eu não estou querendo saber a sua opinião. Nesse momento, se corrija com Deus. Nesse momento, fale com Deus. Nesse momento, fala assim, Deus, eu estou fazendo o errado, achando que no fim vai dar certo. Mas eu quero, Deus, nesse momento reconhecer. Primeiro reconheça. Fala, Deus, eu não estou fazendo o que é certo. Eu estou fazendo o que é errado.
Fale com Deus, reconheça isso. Reconheça isso no seu coração. Reconheça aquilo que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Reconheça aquilo que você tem deixado de fazer, que está trazendo problemas para a sua vida. Reconheça. E fala assim para Deus: Deus, eu não quero ser teimoso. Deus, eu não quero ser desobediente. Deus, eu não quero errar e falhar com o Senhor. Deus, eu não quero, Deus, me afastar do Senhor. Às vezes eu tenho errado, Deus, tenho falhado. Muitas coisas são mais fortes do que eu, mas nesse momento, Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu não quero ser mais teimoso. Eu não quero mais desobedecer ao Senhor, embora eu desobedeça, mas eu estou aqui, Deus, fazendo um compromisso. E a pior desobediência é não reconhecer Jesus como o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. É não reconhecer que Jesus é tudo na sua vida. E ainda com os olhos fechados, se tem alguém que quer fazer esse reconhecimento, de falar assim: eu não reconheci Jesus, mas nesse momento os meus caminhos, a minha vida estão nas mãos de Jesus. Tem alguém aqui? Se tem alguém, pode levantar a sua mão. A igreja está em oração. Tem alguém que quer reconhecer Jesus? Se tem alguém, levante sua mão. Amém, pode baixar o braço. Amém, pode baixar o braço. Amém, glória a Deus. E se porventura você tem Jesus no seu coração, mas você tem vivido na teimosia, nesse momento, entregue os seus caminhos, as suas atitudes a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva, porque ela é eficaz e porque ela penetra em nossos corações. Obrigado, Deus, porque muitas vezes nós estamos errando, mas o Senhor nos corrige. Obrigado porque o Senhor é bondoso e é misericordioso e sempre nos dá uma chance, e que nós possamos, Deus, aproveitar essas oportunidades, nos corrigir, Deus, ver as orientações, aquilo que o Senhor quer nos falar, ouvir mais o pastor, o líder, as pessoas que tentam me ajudar, ver as situações dando errado e me corrigir, ouvir a sua opinião em tudo, Deus. Nós queremos nos corrigir, nós não queremos ser mais teimosos, Deus, e queremos andar de acordo com a sua vontade. Deus, nos perdoe pela nossa teimosia e nos leva para um caminho de obediência ao Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera?